Como psicóloga, existem algumas frases que eu escuto com frequência. Se eu fizer isso, ele vai achar que eu sou boba. Se eu pedir desculpas, ela vai achar que venceu. Se eu der o braço a torcer, ele vai montar em cima de mim. E sempre que eu escuto isso, eu penso a mesma coisa. Quando foi que começamos a tratar a pessoa que amamos como adversário? E o pior é que tem muita gente tentando salvar a relação utilizando estratégias de guerra. No papo de hoje, eu quero conversar com você sobre uma qualidade que eu tenho certeza que em algum momento você pensou que seja fraqueza. Mas é justamente a presença dela que vai construir a harmonia, a conexão e a segurança que você tanto busca dentro do seu relacionamento. Tem uma coisa que me intriga muito nos relacionamentos. As pessoas dizem que querem paz, que querem parceria, que querem confiança, que querem ter uma relação mais leve. Mas no dia a dia tomam decisões que produzem exatamente o efeito contrário. E aqui eu não estou falando de grandes traições ou grandes erros. Estou falando daquelas pequenas coisas que vão acontecendo no dia a dia, durante a rotina. Ou seja, daquela mensagem que você ainda não enviou porque você quer que o outro tome a iniciativa. Daquele pedido de desculpa que não acontece porque ninguém quer dar o braço a torcer. E da conversa que poderia aproximar, mas no final acaba virando competição, virando disputa. Da necessidade de provar um ponto, de dizer que está certo e de vencer a discussão. Ou seja, eu poderia ficar horas e horas aqui falando sobre todas essas questões que acontecem dentro de uma conversa, dentro de um relacionamento. Situações em que pessoas que se amam começam a agir como se estivessem em lados opostos. Ou seja, lembra daquela frase? Praticamente é como se estivesse dormindo com o inimigo. Mas eu sei que lá no íntimo, a maioria das pessoas, elas só querem... Elas não querem vencer. Elas estão buscando ser amadas, valorizadas, reconhecidas, serem vistas dentro dessa relação. Perceber que elas importam. Mas o problema aqui é que você está buscando isso com estratégias que geram um resultado oposto, contrário daquilo que você deseja. Talvez nesse ponto aqui do vídeo você já esteja se perguntando: caramba, isso é verdade, eu me comporto exatamente assim. Mas por que será que isso acontece? Calma que eu já vou te explicar. Isso acontece porque existe uma crença silenciosa que está por trás da forma como a gente aprendeu a se relacionar. Ou seja, a ideia de que dar o primeiro passo é perder. A ideia de que reconhecer um erro é perder. E claro, a ideia de que pedir desculpas também é perder. Mas será que é mesmo? Olha, nesse ponto aqui eu preciso ser extremamente sincera com você. Para mim, uma das cenas mais lindas é quando alguém reconhece o erro. É quando a pessoa que está do meu lado, ou quando eu vejo isso acontecer com outros casais, quando eles se olham e alguém dá o primeiro passo e genuinamente, verdadeiramente diz: eu errei. Eu poderia ter feito melhor. Você tem razão. Me perdoa. E talvez isso não pareça grandioso à primeira vista, principalmente quando você está com raiva, quando a situação acabou de acontecer. Mas eu preciso te dizer e principalmente te lembrar que isso é extremamente precioso. Pensa comigo, quando esse movimento ele realmente parte de um lugar de conexão, de trazer paz para a relação, a pessoa naquele exato momento ela está abrindo mão de algo que é muito sedutor para ela. A necessidade de estar certa. Ah, Priscila, mas ela errou. Tem uma dura verdade para você. Todo mundo erra. Você erra, eu erro. Todos nós vamos falhar. E não é uma questão de se, mas sim de quando. Quando vamos decepcionar alguém em algum momento. Ou seja, o erro não é uma possibilidade. Ele é uma certeza. E se errar é uma certeza, existem duas perguntas que são muito pertinentes aqui. A primeira: o que eu vou fazer quando eu perceber que eu errei? E a segunda pergunta, ela é ainda mais importante. Como você se comporta quando o outro toma coragem para reconhecer o próprio erro? Tem muita gente aguardando um pedido de desculpas, mas quando ele chega, a pessoa não sabe receber.
Imagine a seguinte cena. A pessoa que está aí do seu lado tomou coragem depois daquela discussão, daquela mensagem atravessada, daquela fala mais grosseira. Ela tomou coragem para chegar até você e falar: olha, me perdoe, eu errei, você tinha razão. Eu não tinha visto por essa perspectiva. Eu vou tentar agir melhor a partir de agora. E aí você, diante desse momento, no momento em que a pessoa está ali vulnerável, agindo da forma que você gostaria que ela agisse, o que você faz? A resposta que vem é: eu avisei. Bem feito, esse agora você aprende. É o silêncio, aquele silêncio que maltrata, que pune o outro. Ou aquela fala: demorou, hein? Demorou para perceber. Bom, eu preciso te dizer que ao agir assim, você acabou de desperdiçar toda a possibilidade de reconexão que você poderia construir na relação. E no momento em que você estava diante do que mais queria, você não soube dizer simplesmente palavras como: obrigada por reconhecer isso. Vamos tentar novamente. E você sabe por quê que às vezes a gente se torna incapaz de dizer um simples obrigado? Obrigada? É porque falta dentro da gente aquela qualidade. Lembra da qualidade que eu falei lá no início do vídeo? Pois é. A qualidade se chama humildade. A humildade que nos ajuda a olhar para nós mesmos com honestidade. A humildade que nos possibilita a admitir uma falha sem que a gente sinta que a nossa identidade inteira está sendo ameaçada. E a humildade que nos possibilita trocar a pergunta: quem está certo? Por o que a minha relação precisa agora? Quanto mais eu observo as relações, mais eu percebo que os relacionamentos saudáveis, para ter harmonia, para ter paz, conexão, eles não precisam de duas pessoas perfeitas. Ela nasce de uma segurança emocional, da percepção e da sensação de que eu posso ser humano dentro dessa relação, de que eu posso falhar, de que eu posso reconhecer, que eu posso reparar e ainda assim ser amado. Os relacionamentos mais bonitos que eu conheço não são aqueles em que ninguém erra. Pelo contrário, são aqueles onde ninguém precisa fingir que não errou. E para que isso aconteça, a gente vai precisar exercitar aí a musculatura da humildade. Porque quando o orgulho entra na frente dela, a gente começa a defender a nossa própria imagem. Mas quando a humildade passa à frente do orgulho, as pessoas elas começam a proteger aquilo que estão construindo juntas. A diferença entre uma relação que se fortalece e uma relação que se desgasta não está no tamanho do erro, mas sim na humildade que existe depois dele. Então agora, depois desse bate-papo profundo, que eu sei que é um papo profundo, na hora que eu estava escrevendo o roteiro, que eu pensei em falar sobre humildade, isso me tocou profundamente, me sensibilizou. E eu espero que também possa gerar um movimento, uma onda de sensibilização aí do outro lado, para que você realmente haja, para que você tome a decisão. Porque a gente não tem que ficar esperando sentir a humildade. A gente precisa agir com humildade. Eu quero te convidar a escrever aqui nos comentários humildade, para eu saber que você aguentou firme comigo até o final desse vídeo. Obrigada por sua companhia. Um beijo grande e eu te espero na próxima quinta-feira, às 20 horas. Um beijo.